Se eu te mostrasse essa carta IFR, você saberia me dizer qual o procedimento IFR que ela representa? E mais, qual a altitude que o piloto tem que decidir entre seguir para pouso e arremeter? Bora conversar um pouco sobre IFR, pequeno padawan. A gente precisa entender quais os tipos de procedimentos de IFR que existem, porque às vezes numa carta a gente tem 2 ou mais procedimentos representados, como é o exemplo de uma carta ILS, que a gente normalmente tem o glide slope inoperante também, e aí vira uma aproximação LOC, né, localizador. Segundo a ICA 112, a gente tem 3 tipos de aproximação: a de não precisão, precisão e APV. A de não precisão é a que a gente normalmente já conhece, é uma trajetória 2D, ou seja, a gente não tem um guia vertical para pousar, e é uma trajetória normalmente baseada em algum auxílio rádio ou LNAV, por exemplo. Nesse tipo de procedimento, a gente tem o que a gente chama de MDA, Minimum Descent Altitude. Nessa altitude, a gente já não arremete de cara, a gente pode manter, porque ela significa a altitude mais baixa que a gente pode manter em segurança, para ver se a gente vai ter visual com a pista e decidir se a gente vai pousar ou não. Por outro lado, a gente tem as aproximações de precisão, que são aproximações 3D com guia vertical, ou seja, o procedimento precisa tanto auxiliar a gente na parte lateral com o localizador, no caso do ILS, tanto com a parte vertical, no caso do glide slope. Os procedimentos de precisão, via de regra, estão associados lá com o ILS, que é o mais comum. E o que ele tem de diferente? Uma altitude de decisão, uma DA, Decision Altitude, que significa uma altitude que a gente vai descer, vai ser o mínimo. Chegou na DA, a gente precisa remeter caso a gente não tenha visual com a pista. Diferente da MDA, que a gente pode manter para ver se a gente vai ter visual, na DA você chegou, já arremete de cara, caso você não tenha visto a pista ainda. E uma diferençazinha do ILS é que ela normalmente é uma aproximação com os mínimos mais baixos. Então, via de regra, a gente costuma ver, depende da categoria do ILS, mas com mínimos de 200 pés até 100 pés, ou ILS Cat 3, que é o mínimo zero. E para fechar, a gente tem o APV, que é o procedimento de aproximação com guia vertical. Ele não é um ILS, mas ele tem um guia vertical, normalmente gerado por um GPS, ou dependendo até lá fora, né, por antenas no solo, de sistema de aumentação, enfim. O APV é muito parecido com um procedimento de precisão. Até na carta a gente vai ver como DA, só que vai ser uma DA mais alta do que o ILS, porque não é um procedimento de precisão. Então a gente vai ter uma DA, depende, né, mas de 400, 500 pés, diferente do ILS, que vai ser de 200, por exemplo. Então, através dessa carta que eu mostrei, a gente consegue ver que é uma carta de ILS. Gostou dessa explicação? Aproveita para conhecer mais da minha página, eu falo bastante sobre aviação e também te convido a conhecer o meu método, um método muito simples, mas muito efetivo para te fazer passar na banca da ANAC. Vou deixar aqui no comentário para você conhecer um pouco mais sobre o método PNA.